Você já deixou a louça na pia para ir caminhar, fazer exercício? Uma simples frase ali no TikTok, eu coloquei uma imagem com uma frase: minhas ancestrais vendo eu deixar a louça na pia e ir caminhar. Isso provocou muita emoção, aconteceu quase 100.000 visualizações ali, e muita emoção, muita identificação, inclusive muita raiva. E por que uma simples frase provocou tanta emoção? Eu já digo principalmente em mulheres, porque apenas 2 homens comentaram. Um comentou assim: "É por isso que o mundo está tão desorganizado", e o outro comentou: "É por isso que está com 40 anos e não tem filhos". Essa frase provavelmente não é para mim, porque eu tenho família e filhos. Então eu quero dizer o que está por trás, realmente está por trás dessa frase. Eu trouxe aqui 8 pontos para que você possa compreender o que gerou tanta identificação e o que também gerou tanta raiva e críticas, inclusive, porque se você for lá ver, você vai ler muitos comentários sobre isso, e a maioria deles são comentários de pessoas que estão despertando, e é tão bonito ver essas mulheres despertando para esse assunto. Então, o que realmente está por trás dessa mensagem não é sobre a louça na pia, não é sobre a desorganização, mas sabe sobre o que é? É sobre os papéis invisíveis, é sobre gerações de mulheres que viveram apenas para servir. A louça, ela é apenas um símbolo do que está por trás dela é uma história inteira de silenciamento. O silenciamento das mulheres, mulheres capazes, mulheres competentes, que até o próprio professor Hélio Couto comenta, assim, quando uma mulher que era aluna dele deu um salto quântico e ela viu que o esposo dela não conseguiu acompanhar, sabe o que ela fez? Ela parou, porque ela tinha como se fosse ficar no mesmo nível do esposo ou ela ia ter que se separar dele. Então é sobre essa mulher ter que retroceder, ter que acompanhar o marido naquele caso, para ela não perder aquele relacionamento. Não é por isso, é porque ela tinha uma capacidade tão grande, ela tinha uma capacidade tão grande de criar coisas novas, e muitas mulheres com toda essa capacidade, mas tem um discurso que ela tem que estar lá na cozinha, que elas têm que estar dentro de casa. Inclusive, quando uma mulher fala assim: eu ouvi isso, não foi de outra pessoa. Eu ouvi uma senhora dizendo assim: essas mulheres precisam apanhar mesmo, porque o marido chega em casa e nem comida pronta, louça na pia, roupa para lavar, nem comida pronta para o marido que foi trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher também foi trabalhar e os dois chegaram junto no mesmo horário. Então, por que os dois não fazerem essa comida junto, né? Então, é o discurso daquela senhora, ele veio, ela não porque ela quis julgar essa mulher, é porque o discurso é tão bem preparado, sabe? Um discurso tão bem preparado, como quando o nosso professor de história, no primeiro ano de história, eu bem ignorante, né? Ele passou uma folha para gente, uma folha escrita por Hitler, mas ele não colocou quem escreveu aquela folha. Mas o discurso era tão bem feito que, nossa, temos que seguir essa pessoa, essa pessoa está certa no que ela escreveu ali, né? Porque o discurso para as mulheres, ele está tão bem feito que quando a mulher vê uma outra mulher fazendo algo diferente, ela mesma critica essa mulher. Não é o homem às vezes que critica, mas é essa mulher que critica, porque o homem já sabe que ele está garantido com o seu papel, que ele trabalha fora, chega em casa e tem tudo pronto. Quero dizer que não são todos os homens, aqui não estou generalizando, mas eu quero deixar claro que muitas vezes acontece isso. E ainda uma vez eu ouvi de um homem uma coisa muito chocante, viu? Porque esse homem disse assim: enquanto eu estava trabalhando, a minha esposa ficou em casa e agora ela quer mandar no dinheiro. Como assim? Por que ela não foi trabalhar? Agora que ele está, digamos, aposentado,
Ele fala isso: "Como assim que ela quer mandar o meu dinheiro enquanto ela estava em casa, eu estava trabalhando?". Mas quem cuidou dos filhos, da casa, quem manteve essa casa em pé? Então essa mulher não fez nada, esse marido pôde ir lá, fazer o trabalho dele, voltar para casa, encontrar tudo em ordem, inclusive aquela esposa servindo, e agora, então nesse momento, pense bem, nesse momento então ele dizer que ela não foi trabalhar. É algo que você fica pensando, não é? Então essa louça, ela é só um símbolo do que está por trás dela, é uma história inteira de silenciamento. Essa mulher, qualquer mulher que às vezes apoia o esposo para que ele tenha sucesso naquilo que ele faz, ela precisa praticamente se apagar, né. Não precisa não, mas muitas e muitas mulheres elas têm sucesso hoje em dia, você vê mulheres de sucesso em todos os lugares, só que a carga dela fica dobrada, porque ela chega em casa e ela tem tudo ainda para fazer nessa casa, não é mesmo? Responsabilidades com o filho que vai para a escola, ou que está doente, que tem que ou que precisa de um médico. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer que ali as críticas das mulheres foram falar foram teve mulheres que falou assim no comentário ali da publicação: "Agora estão querendo romantizar a sujeira", e vai ter mulheres que vai compartilhar isso. E teve muitos compartilhamentos, muito, eu não sei se mais de 1000 compartilhamentos, e teve muitos comentários, não sei dizer o número aqui, mas eu quero dizer para você, quando essa mulher fala isso, talvez ela fale porque ela mesma está tão programada sem saber que está, entendeu? Que ela faz tudo no piloto automático. Outra disse assim: "Eu lavo a louça e depois vou para a academia". Isso não é sobre a louça, não é sobre a sujeira da casa. Sabe por quê que a mulher não consegue ver? Eu levei muitos anos para perceber, porque eu mesma comecei a fazer o serviço da casa bem antes dos 10. E aos 14 eu fiquei responsável pela casa, porque já minha mãe tinha falecido, minha irmã saiu de casa, então eu fiquei responsável por uma casa, esfregando o chão de esponjinha de aço com, sabe com o quê? Com a cinza do fogão, e depois para tirar aquela cinza precisava de muita água carregada com balde. Antes de ir para a roça, eu tinha que tirar o leite, fazer o queijo. Então foi a partir dos 14 que eu tomei toda a responsabilidade de fazer pão em gamela de madeira e assar lá fora no forno, fazer aquele fogo no forno de barro. E olha que as limpezas daquela casa gigante, que deveria ter uns 200 metros, toda de madeira, esfregada as paredes sem tinta, com a esponjinha de quase sangrar as mãos, né? Então não é sobre sujeira, não. Porque aí a pessoa criou uma ideia de quem seria essa pessoa que falou isso. Existe, existiu, eu tive que passar por um processo e estudar gênero, estudar o inconsciente coletivo, estudar sobre as lealdades, sobre as mulheres, e ainda por cima há quem diga que houve uma época ali que estava muito forte falar mal das constelações familiares. Quem falava mal era pessoas claro, que estavam defendendo o feminismo, mas tem que saber que tudo existe um ponto de equilíbrio. Porque pode dizer para mim assim, você falando sobre mulheres e é consteladora familiar que foi criada por um homem, por um alemão e por um machista, tudo isso junto, olha. Então, vou te falar aqui mais algo mais importante ainda. Se você comer apenas salada, você vai manter o seu corpo em pé? Então, eu quero te falar o seguinte: não adianta você ter apenas uma visão de uma ciência e agora não querer que nada mais entre na sua mente. Então, como consteladora familiar, eu não utilizo apenas o estudo, que claro, eu sou formada também em mestrado sobre constelação familiar, mas você não pode, eu não fiz um cursinho ali de constelação familiar e já saí constelando, porque eu mesma, eu percebia dentro de mim que eu precisava mais, eu precisava de mais segurança, e aí fui estudando mais e mais, então eu estudei Jung,
estudei Freud, estudei o inconsciente coletivo, o estudo de gênero, eu fiz, você vai percebendo que uma teoria só ela não dá conta de você entender um ser humano que chega no teu consultório, né. Você precisa compreender muito mais profundamente, inclusive sou formada em história. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te falar, meu nome, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Clarice Stasiak, eu sou escritora, até tenho um banner aqui, o livro A Revelação do Segredo, eu sou mentora para ajudar mulheres e por que não homens, né, a clarear a deixar as lealdades, deixar de carregar as lealdades invisíveis e poder criar a sua própria história de vida e não carregar pesos de ninguém, entende? Então eu peço para você que esse vídeo não chegou por acaso, então você se inscreva aqui no meu canal, comente aqui embaixo se alguma vez já passou por alguma situação assim, se você é homem, se é mulher, se você tem a mesma percepção de vida, qual é a tua o que você pensa sobre esse assunto de você se priorizar em primeiro lugar? Como eu anotei aqui uns pontos, eu vou trazer para você agora o peso invisível que a mulher carrega da ancestralidade, né, das ancestrais. Então, entre esse campo simbólico e psicológico, então é preciso compreender mais profundo, né? As mulheres que não puderam escolher, mulheres que serviram, que calaram, que sustentaram, que não tiveram tempo para si. Então, nesse inconsciente coletivo, a gente carrega esses padrões e a gente não sabe que carrega, porque eu não sabia até os 40 e poucos anos. Eu não sabia. Inclusive a pessoa que comentou lá disse: é por isso que tem 40 anos e não tem filhos. Obrigada pelos 40, né? Se foi para mim ou foi para outra pessoa que comentou e a mensagem saiu para mim, não sei, né. Então, essas lealdades invisíveis que todas as mulheres da família fizeram desse jeito, agora uma mulher quer fazer diferente. Ela carrega talvez uma culpa por ser diferente e ela para quebrar esse padrão, inclusive ontem eu conversando com uma mulher que quebrou vários padrões, uma mulher muito bem-sucedida, a Dileta Matei. Então eu trago essa referência aqui, porque ela mesma, comentando em poucas palavras que eu a conheci pessoalmente ontem, ela começou a falar dela ter sabe, como se ela tivesse dado um salto quântico, que ela tomou decisões na vida dela, que ela abriu um horizonte na vida dela. Então ela também teve que fazer diferente da família e não é fácil. Ela também foi, talvez, não sei, talvez pode ter sido julgada, deve ter enfrentado muitas dificuldades para que ela chegasse onde ela chegou hoje, né? Então eu quero dizer para você, não sei quem é você, me fale aqui quais foram as barreiras, os padrões que você teve que quebrar, quais foram os muros invisíveis que você teve que atravessar para ser quem você é hoje. E o que você está passando hoje também, não sei qual é a situação, né? Então, quando uma mulher escolhe a si mesma, muitas vezes ainda por cima ela sente culpa, mesmo sem saber por que essa culpa às vezes ela chega. Ela faz diferente, ela consegue, ela vai para o mundo, ela quebra padrões invisíveis, mas mesmo assim, às vezes carrega culpa, porque outra mulher, uma cliente falando assim, ó, ela me disse assim: "Nossa, eu sinto culpa de quando as crianças eram pequenas e eu tinha que trabalhar tanto e não tive muito tempo para eles". Eu disse: "Para de sentir essa culpa, foi, como você podia fazer naquele momento que ela deu tudo de si, mas ela também precisava ter a vida dela fora também para trazer as coisas, também a coisas materiais para esses filhos, né. Então ainda por cima, essa mulher além de fazer tudo o que faz, que fez, ela sente culpa, né. Então o quarto assunto que a gente vai entrar aqui, e por que que outras mulheres então elas se irritam, que a gente acabou até falando um pouco ali em cima, né. Quando algo irrita dentro da gente, geralmente toca lá numa ferida nossa. Então, se você está se irritando com esse vídeo, ou se esse vídeo também você se identifica,
porque muitas mulheres se identificam, outras criticam, né? Porque você percebeu que homens não criticam outro homem, né? E por que será que essas mulheres se criticam, né? Então elas criticam é porque às vezes ela está tão sobrecarregada, ela está tão presa àquele mesmo padrão que ela não consegue perceber que existe uma porta, que existe uma saída, sabe? Ela não tem permissão interna dentro de si. E olha que eu não tive permissão dentro de mim por muitos anos, porque até no criar os filhos, pense bem, até no criar os filhos um dia, um meio-dia, por exemplo, eu lembro que a minha filha estava na casa da colega, eu cheguei em casa do trabalho correndo tudo e já tinha que voltar e tinha que levar para a escola, né? Porque a gente é multipotencialidades, como diz Isabela Moreira, né? Então a gente tem que fazer tudo, né? Tinha que fazer o almoço, dar para os filhos aquele almoço e a menina não chegava em casa, minha filha. O que que eu fiz? Eu fui lá e agarrei ela pelo braço e fiz ela vir para casa sem explicação, né? Porque eu não tinha tempo nem de explicar, né? Então eu fiz ela comer, se trocar ali, tomar o banho e ir para a escola, que eu fui levá-la para a escola. Era uma criança, gente. Então, desde criança, a gente, no caso, essa mulher que fala hoje sobre deixar a louça na pia, passou por todo esse processo. Então, eu não sei em que momento da sua vida você está, não sei como é o seu pensamento, não sei qual o padrão que você está repetindo ou se você já saiu de todos esses padrões repetitivos. Porque para uma mulher, mesmo tendo sucesso, tendo tudo na mão, ela é difícil sair desses padrões, né? Então, às vezes, o que irrita lá na pia não é a louça suja, sabe? É a liberdade que ela representa. Porque aí a outra mulher pode ser livre e eu não, né? Mas todas nós podemos mudar o nosso paradigma, mudar a maneira de ver esse mundo, porque se a gente ficar presa e ter um sonho grande, como essa minha amiga de ontem, a Dileta, se ela tivesse ficado presa, não, ela teve que tomar decisão, não só uma, né? Várias decisões, e todas nós, sendo homem ou mulher, precisamos tomar decisões todos os dias, não é apenas uma, né? Então agora, você veja bem, existe uma nova onda agora da mulher perfeita, você sabe disso com certeza, né? Não estou criticando essa nova onda, tá? Desde o início eu quero te falar. Mas para mim essa nova onda não faz sentido. Então eu só quero deixar bem claro aqui, se faz sentido para você, tudo bem. Então é o seguinte, são cursos para deixar a mesa perfeita. É linda aquela mesa perfeita, mas quanto tempo leva para essa mulher arrumar a mesa, né? E ainda por cima, fazer às vezes muitas coisas manuais e ainda investir dinheiro para isso, para esse curso, para comprar essas. Às vezes a mulher não tem todo esse tempo e talvez nem todo esse dinheiro para deixar aquela mesa tão bonita com todos aqueles digamos, talheres, aquelas taças, aqueles copos, inclusive a própria casa, às vezes, não ela é mais simples, né, mas ela precisa estar nessa nova onda, ser essa mulher que serve, que é bonita, essa mesa perfeita, e também essa estética da casa impecável, para quem chega nessa casa, a casa é impecável. Então está havendo a onda da romantização do servir. E esse servir perfeito, ele vai deixar muitas mulheres de novo aonde? Olha aqui, eu não estou julgando nunca, jamais. Fui convidada para um curso desses, mas eu não consegui, porque é contra a minha verdade. A minha verdade é de libertar as mulheres e não de colocar um novo padrão para manter essa mulher de novo num padrão que ela não pode ser livre. E olha aqui, ó, eu acho maravilhoso uma casa limpa e hoje mesmo eu já fiz a minha limpeza na casa, tá bom? Eu adoro casa limpa, mas quando eu preciso fazer algo do trabalho, olha aqui, ó, eu faço e deixo a casa suja, tá bom? Depois vou lá e faço no momento que eu posso. Se eu tivesse colocado uma frase assim, ó, minhas ancestrais vendo eu ir atender uma cliente e deixando a louça na pia,
não ia dar nenhuma atenção para isso, porque ia pensar: vai trabalhar mesmo, ganhar seu dinheiro e depois você volta e lava essa louça. Não é isso mesmo? Então, essa romantização da mulher perfeita, do servir, né? Então, essa mulher que talvez possa ser você, olha aqui, ó, se você faz isso porque dentro de você está tudo bem, beleza, continue fazendo. Mas se você faz porque é uma obrigação social, porque agora todo mundo está fazendo isso, porque se não limpar a casa e deixar tudo organizado, a sua vida vai ser uma bagunça, aí é uma repetição do passado. É só com cara nova, entendeu? É como é uma repetição. Não me veio aqui uma palavra que defina tudo isso. É só uma roupagem nova para o mesmo modelo. Claro que não é mais o mesmo modelo de antigamente, as casas são diferentes, os eletrodomésticos são diferentes, tudo é diferente, né? Mas se a pessoa tiver que se privar de fazer algo por ela, para deixar essa casa impecável, aí sim, né? O problema então não é servir, o problema é você poder ter escolha. Escolheu servir bem? Beleza, continua, é maravilhoso. Eu acho assim que hoje o resgatar tradições, no caso também desde uma fermentação longa, uma fermentação natural, que eu mesma faço kombuchas, essas coisas, de você resgatar coisas boas para a sua vida, é maravilhoso, mas que aquilo não prenda, que aquilo não se torne uma prisão, que você possa ser você mesmo, que você possa fazer coisas por você. E sabe que agora vamos passar já para o sexto, talvez eu nem falei do quinto, o número, mas contei o que eu havia enumerado. Então, sexto passo aqui para a gente entender isso foi o discurso que moldou o feminino. Foram as historinhas infantis, foram a princesa que espera o príncipe, que está ali sempre esperando que alguém venha salvá-la. É a Rapunzel, é a Branca de Neve, e aí vai, né? Então, essa do sapatinho que perde o sapatinho, né? Então, essa princesa, essas historinhas fazem com que essa mulher ela tenha ela tem uma ideia, ó, e não importa a idade que ela tem, que existe um príncipe encantado que venha tirar ela de um lugar que ela se encontra e fazê-la feliz. E príncipe encantado não existe. Você sabia que nem Papai Noel não existe? Não te contaram? Então é a mesma coisa quando uma criança descobre que não existe Papai Noel. Príncipe encantado não existe. Existem homens que carregam também feridas, mas tem homens que estão a fim de curar essas feridas, estão abertos para aprender, né? E é tão bonito quando você encontrar alguém, fazer, sabe o quê? Fazer terapia de casal antes das brigas acontecerem, como diz o Leo Hoves, não sei se pronuncia assim, mas eu gosto muito de assistir ele e os entrevistados, que foi ali que eu conheci Joe Dispenza, que foi ali que eu conheci grandes mentes, foi Bob Proctor, e muitas, não, Bob Proctor já veio antes, mas foi a partir do que ele fala do relacionamento de casal, que antes de acontecerem os desentendimentos, é preciso já, no início de um relacionamento, procurar ajuda e ter uma conversa sempre, entende? Então não existe príncipe encantado, tá bom? Então, esse discurso mudou, é a mulher que cuida, é a boa esposa que serve, que está sempre com a comidinha pronta, a roupinha lavada, né? Esse é o discurso que foi moldando essa mulher, né? O inconsciente foi moldado desde cedo uma ideia de que o valor feminino vem de se sacrificar. Você já percebeu que hoje em dia as pessoas trabalham umas árvores, elas pegam os galhos das árvores e fica todo trabalhado, né? Porque depois que o galho já está formado, mexer naquele galho vai quebrar, não vai? Então esse discurso, agora para quebrar esse padrão, ele é invisível. A árvore você vê, o galho você vê, né? Então é bem mais fácil. Mas o discurso para falar sobre quem é essa mulher perfeita, você não consegue ver. Para tirar, você vai quebrar um padrão.
E quando você coloca algo novo na sua vida, é como aquela noite escura da alma, tudo fica tão escuro, né, porque você tinha uma referência anterior. Quem era aquela mulher? Aquela que já levantava fazendo o café da manhã e já nem pensando nela, né. Então, é preciso deixar aquele vazio para vir algo novo, né, e é tão difícil isso, né. Então, o no ponto 7, nesse ponto aqui, ó, a louça como um símbolo de ruptura, de quebrar aquele galho da árvore, digamos, né. A louça na pia, ela representa um pequeno ato de liberdade, uma quebra de padrão, um novo lugar para a mulher. Então, é como se fosse uma árvore cheia de galhos, mas vamos também colocar aqui que esses galhos da árvore, cada galho é uma responsabilidade que essa mulher carrega. Essa mulher pode cortar esses galhos e sair mais leve, né, carregar menos peso, ser ela mesma. Mais algo que me veio na mente agora, existem árvores que se você não podar, ela não produz fruto, não é mesmo? Talvez, ou também é bíblico que a árvore que não produz fruto é lançada ao fogo, é cortada, né. Então existem vários significados, como diziam meus professores, N interpretações, e agora você compreenda qual é a melhor interpretação para você sobre esses galhos, essa ruptura, esse novo lugar da mulher, né. Então eu trouxe toda essa colocação aqui, porque às vezes a revolução ela começa com uma louça suja e um par de tênis para você ir para academia, né. Você toma ou para ir caminhar, né, você toma a decisão de deixar aquela louça, por mais que te incomode, colocar o tênis e sair porta fora, não é mesmo? Então, talvez então as suas ancestrais, elas não estão te julgando porque você deixou a louça suja, porque você se priorizou. Talvez elas estejam tão aliviadas olhando de onde quer que elas estejam, que você está vivendo a sua própria vida, porque elas mesmas não puderam viver. Então cada mulher escolhe, a cada mulher, vamos começar de novo. Cada vez que uma mulher se escolhe a si mesma, ela liberta uma história inteira atrás dela. Então é assim, ó, cada vez que uma mulher escolhe a si mesma, ela liberta uma história inteira atrás dela. Porque não existe mortos nem vivos, existe uma consciência. E sabia que essa consciência, ela favorece, se você entender sobre as constelações familiares, quando você libera algo aqui na frente, libera também para trás. Você também ajuda, é como um vídeo que eu fiz sobre as linhas e também comentei no livro. Quando você vai desanusando uma linha lá de uma sacola, as outras também vão ficando com os fios mais soltos, né? Vai liberando. Então eu quero deixar para você um convite aqui. Se essa mensagem mexeu com você, compartilhe com outra mulher, porque às vezes tudo que a gente precisa dentro da gente é de permissão. E às vezes o que a gente não tem é permissão interna. Não é uma permissão que vem de fora. Como quando a gente trabalha fora. Vamos colocar assim, não sei se você é proprietária, se você é empreendedora, mas quando eu trabalhei, por exemplo, em lojas, trabalhei para outras pessoas, então sempre tinha alguém mandando o que fazer, não é mesmo? Mas quando eu decidi ser eu mesma a empreendedora, sair vender as roupas, não tinha ninguém que mandasse, né? No começo parece que fica tão difícil, parece que você precisa que alguém diga o que você tem que fazer, né? Então, ó, quando essa mulher decide, ela ajuda também as gerações futuras e também quem veio antes, não é mesmo? Então, eu peço para você aqui, ó, comente a sua percepção aqui, né, nesse vídeo, comente se fez sentido para você e eu deixo um forte abraço. Eu quero que você se inscreva porque você está num lugar de autoconhecimento e vai fazer sentido cada vez mais para você. Gratidão por você estar aqui.